tô aqui com a Ingrid. A Ingrid é médica ortopedista. A Ingrid já é prova viva, na verdade, do método que a gente usa para treino. Então, ela, além de tratar de dores, ela também trata as suas dores, né, Ingrid, com o que a Sim. gente já fez. Aí a gente deu uma pausa, né, e retomamos agora. E espero que esteja funcionando aí para você ter melhorado nas dores nas costas. Mas a gente vai bater um papo aqui sobre dor mesmo, dor nas costas e tudo mais, contar um pouco da experiência da Ingrid em consultório, como que ela entende que os pacientes chegam e um pouco de casos dos pacientes aí, e a gente vai trocando ideia um pouquinho aqui em relação a como que a gente entende ser uma forma mais adequada de não só tratar a dor, né, em relação a hábitos, né, hábitos diários, que eu entendo que é uma das melhores maneiras, né, e não só ficar Uhum. remediando, como também de prevenir, né, para não precisar, as pessoas não precisarem chegar ao ponto de estar sofrendo aí com dores, principalmente dores nas costas, que eu acho que hoje em dia é uma das coisas que mais tem de situação, de caso, e potencializou ainda agora com a história da quarentena, de home office, enfim, né? Uhum. Então, bora lá, Ingrid, vamos trocar essa ideia aí e vamos tentar proporcionar um pouco mais de informação e dica para a galera, né? Acho que só é importante falar que eu sou jovem, assim, eu não tenho por que ter dor nas costas e eu estava tendo dor nas costas por estar mais parada. E acho que a gente já está uns 2 meses, né, fazendo nesse módulo É, online. E o que eu noto é quando eu não faço, eu fico mais dura. Então, assim, quando eu não faço os exercícios, meu corpo sente falta. E isso é uma coisa que eu vejo no consultório também. Pacientes que nessa pandemia tiveram que parar exercício e ir para home office, muitos falam, nossa, mas eu não tinha essa dor. E às vezes não é uma doença. Na verdade, acho que a gente pode falar que não se mexer está virando uma doença, ou vai causar outras doenças. É bem por aí que a gente precisa conscientizar, se conscientizar. acho que esse é um dos grandes pontos, Ingrid, pelo menos do que eu entendo, assim, a questão de se movimentar, né? As pessoas sem perceber, na verdade, porque entram numa rotina tão louca, né, no dia a dia, que o não se movimentar, ela começa a fazer parte da rotina e elas não se dão conta de que isso vai ter consequências, né? Elas, a gente, né? A gente como humano de uma certa forma. Uhum. E isso desde muito cedo, né? Porque a nossa rotina começa já na época de escola, né? A gente cria a rotina na época de escola, né? E já na escola eu já vejo um grande problema disso, né? Que é uma rotina que assim, ninguém fala que não é tão adequada na questão da saúde da coluna, principalmente, né? Porque as pessoas passam, as crianças já passam muito tempo sentadas, né, ou muito tempo numa mesma posição, sem orientação ainda de como ficar nessa posição, né? E, enfim, a gente entra num outro problema de sistema educacional que nem é o caso É, agora. Mas acho vem que não, desde muito cedo, né? acho que não só o sistema educacional, a gente precisa falar disso, mas a rotina da criança mudou, ela não brinca mais na rua. Então, ela, desde muito cedo, está ali no computador ou no iPad, celular, o que É, seja. E isso acarreta problemas. No consultório, a gente vê as crianças ou pré-adolescentes, 10, 15 anos de idade, já reclamando de dor nas costas. E uma coisa que eu acho muito grave, né, até quando eles estão na escola, eles têm uma aversão à educação física. Eles não querem ir para a educação física. Então, para eles, assim, quebrar um dedinho, pôr uma tala é uma desculpa para ficar na arquibancada. Então, assim, está começando essa cultura de não se movimentar muito cedo. E a gente acaba aprendendo pelo exemplo. Então, se nossos pais não se movimentam, qual é o incentivo que eu tenho? exato, né? E aí vem também da questão de estímulo, né? Você precisa também
as crianças desde muito cedo precisam ser estimuladas a isso, né? E eu falo que, assim, a natureza humana é de se movimentar, né? Eu falo, comparem o agachamento de uma criança, né? De uma criança de 2 anos, um ano não, uns 2 anos, 3 anos já consegue agachar, fazer, né? Aquela posição de agachamento, que é uma posição de descanso, na verdade, né? Essa é uma posição de descanso. Sim. Na cultura oriental é uma posição de descanso, né? Aqui que a gente não entende muito isso, mas a gente vai perdendo esse tipo de movimento, né? Essa natureza humana a gente vai deixando ela um pouquinho de lado porque a gente vai criando outros hábitos, outros vícios, né? E eu acho que é muito importante a gente desde muito cedo criar ou desenvolver esses hábitos, esses ajustes diários e hábitos diários de se movimentar, de entender como é que você está sentado, por exemplo, né? Para que isso evite um dano maior, né? Para a sua coluna, para a saúde da coluna, e evite também a questão das dores nas costas, né? Porque isso potencializa, né? As crianças saem da escola, vão para uma faculdade, vão para o cursinho, ficam mais ainda tensionadas naquela posição, e aí no trabalho elas também sentem. Aí provavelmente deve chegar no consultório para vocês aí, pessoas com dores nas costas sem saber por que está com dor nas costas. Apareceu a dor nas costas, né? Não é assim, né? E assim, eles aparecem preocupadíssimos, acreditando que seja uma doença muito grave, que tem algum problema nas costas, na coluna. E assim, quando a gente vai ver, faz a avaliação completa, solicita exames para deixar a pessoa mais tranquila, mas você já vê que a verdade é que está muito tempo sentado. E a pandemia só veio a magnificar isso mais ainda, porque todo mundo está trabalhando mais e mais sentado. E com o estresse ainda, que é toda essa situação gera, que vai gerar dor junto com E, e, não com se me- mexer. e com menos infraestrutura, né? Porque, bem ou mal, dentro do escritório ainda você tem um mínimo de infraestrutura, né? Aham. Alguns já muito adequados, outras nem tanto, mas ainda você tem, né, uma cadeira ali razoável. As pessoas me reportam agora nessa pandemia que estão trabalhando no sofá, trabalhando na cama, né? Tipo, Sim, não tem muito para onde é, fugir, na verdade, né? Mas não. As casas não estavam adaptadas a isso, né? E as empresas também não. Então, alguns pacientes relataram: minha empresa faz uma semana até que me mandou uma cadeira, mas até aí eu já estava morrendo de dor. Então, assim, mas não são todas, né? não. É a minoria que É, faz isso. a maior parte está trabalhando torto em casa. Torto. Às vezes está ali numa Ah, mesa e tudo mais, mas às vezes não, né? Às vezes em casa a gente tem mais liberdade para ficar onde a gente quer, né? exatamente. E aí termina o dia com dor. Termina o dia com dor. E aí as pessoas em casa não estão nem se dando conta e estão trabalhando horas e horas seguidas, não levantam para nada. Querendo ou não, aquele cafezinho do escritório que às vezes pega um tempo, é bom, porque a pessoa pelo menos levanta, mas Se em casa movimenta. nem isso. Pelo menos levanta, dá uma voltinha e volta, mas em casa nem isso está acontecendo. É, e assim, acho que é importante a gente deixar claro que quando a gente fala sobre movimentar, o simples fato de você levantar para ir buscar um café é um movimento, né? Não é Sim, assim, a gente não é uma direção, uma orientação de movimento para você ficar melhor, mas é um movimento que você faz, então isso já importa, né? sim, E assim, Ingrid, uma coisa que eu vejo muito assim, tem claro as suas questões de saúde de coluna, que às vezes o pessoal tem uma escoliose, tem uma cifose, ou, enfim, uma hiperlordose, uhum, enfim, que vai fazer com que possa ocasionar algum desconforto maior nas costas, mas nem sempre uhum, essa é a causa, né? E acho que a maior parte do que eu vejo, do que a gente pega aqui para trabalhar, quando a gente vai falar de dor nas costas, e aí você me reforça ou me corrige nisso, essas dores nas costas elas estão muito relacionadas com tensão muscular, né? sim. Não por Na desvios, verdade, né? as pessoas acham, por exemplo, que alguém que tem uma escoliose
salvos exceções, tá, gente? Existem escolioses graves, com deformidades importantes. É outro assunto. A gente está falando aquela pessoa que tem aquela curvinha leve, e aí algum dia foi no médico e falou, ó, você tem escoliose. E ela acha que isso é uma contraindicação a exercício. E muito pelo contrário, assim, é nesse momento que você tem que fortalecer seu músculo para proteger o seu osso, que não está muito bom, mas que não tem defeito em si, não tem uma restrição. Claro, eu acho que o professor vai ter que ser informado disso, vai ter que fazer um Claro. treino pensando nisso, mas não tem por que restringir, né? Claro, e muito menos isso quer dizer que ela não consiga se movimentar, né? Que ela não possa fazer um giro, que ela não possa fazer uma flexão né? Uma flexão Sim, de coluna e tudo mais, enfim, de tronco. Essa parte, a questão do movimento, ela é fundamental, porque a gente estava conversando, né, esses tempos atrás, né, de que eu escutei uma frase que é legal, que quanto menos a gente se movimenta, mais o corpo fica melhor em não se movimentar, independente do que você tem ali de curvatura das costas ou não, sabe? Isso não pode ser um limitador, né? E isso ele vai se fazer com que a especializa em ficar parado. Isso, exatamente. E o corpo se adapta mesmo a isso, né? O corpo cada vez fica melhor. Uma vez que você demanda a informação para o seu corpo vai absorver e vai fazer isso de cada dia melhor, da melhor forma isso, né? Mesmo que seja o não se movimentar. E eu acho que isso não, assim, as curvaturas que se tem nas costas, elas não são limitadoras para movimento. Elas podem ter limitações de amplitude de movimento, mas elas não são Uhum, limitadoras de movimento. E aí, exato. quanto menos as pessoas se movimentam porque elas têm receio e porque elas não têm essa informação, essa é a grande questão, né? Essa é a verdade, não tem informação. As pessoas não se movimentam porque, muitas delas, né, porque elas não querem, às vezes, é porque a informação que provavelmente chega para elas é de que quanto menos elas fizerem isso, menos riscos elas Melhor. terão. Menos Uhum, riscos, né? Acho que elas têm muito medo disso, né? E eu acho que não é por aí a questão, né? A questão é não. você entender até onde você consegue ir no movimento, né? As curvaturas, Sim. como eu falei, elas podem ser limitantes de amplitude, né? Limitadoras de amplitude, mas não de movimento. E quanto menos você se movimenta, mais rígido fica todo o que envolve aquela a coluna em si, de fato, né, nas suas curvaturas, falando das curvaturas, e isso vai deixar mais tensão na região, vai causar dor, mas essas dores não quer dizer que são da coluna, e sim do que envolve ela, que é a parte muscular, né, que é É. a parte que sustenta ela. Então, muito, assim, o que eu entendo é que muito das dores que chegam para as pessoas, elas são dores, das pessoas que chegam com dores, elas têm muito mais são muito mais provenientes de dores musculares do que de fato de qualquer curvatura ou patologia que se Uhum, tenha na coluna, né? Não sei, é. pode me Não, corrigir mas se eu estiver falando. não, você está certo. Pensando vamos lá no dia a dia de pronto-socorro ortopédico, a principal queixa disparado é dor lombar. Só que o que assim, as pessoas chegam achando que é o famoso ciático. Ah, eu tô com dor no ciático. E na verdade o ciático, ele é ocupado na minoria das vezes, assim, é muito difícil a gente ter uma crise de ciático em si. A enorme maioria dessas queixas vão ser devido à musculatura, a contraturas, a crises biofaciais, que isso, às vezes, até mimetizam um problema de nervo, né, do ciático, mas não. Se você faz o exame, não tem o nervo lá apertado. É o músculo que está tão contraído lá, como se fosse uma cãibra, e cãibra dói pra caramba, e vai mimetizar uma crise de dor de raiz, o que não é, né? Isso, E, Não, pode deixar. não, e as pessoas, assim, quando a gente fala, olha, é seu músculo que está doendo, na cabeça das pessoas isso é minimizar a dor. E não, o músculo dói pra caramba. Eu sempre falo assim, imagina aquele jogador de futebol que você viu cair no chão com a mão na coxa.
ele não quebrou, ele não tem uma raiz, ele simplesmente rompeu uma fibra do músculo. E isso ele sai de maca. E dói, né? Dói muito, Dói, né? dói. Essa é a questão. E mesmo quando a gente vai falar, tá falando de musculaturas tensionadas, na verdade, nessa história, né? O que vai causar dor, normalmente, nesse contexto, são musculaturas tensas, né? Tensionadas, com Uhum, contraturas e tudo mais. E quando a gente fala nisso, e as pessoas até, você falou da questão do ciático, as pessoas, eu acho que pouca gente entende, né? O pessoal da área acho que vai entender melhor isso, sim, mas no universo grande das pessoas, o ciático, ele passa, tem uma parte que ele passa por dentro de uma musculatura. E se ela estiver tensionada, ela vai pensar. E aí ela vai apertar. vai apertar, exatamente, né? E é uma musculatura até, né, que é muito profunda e é até muito mais difícil de aliviar ela, a não ser que você faça um alongamento, né? E às vezes dói muito mesmo para fazer isso. Mas ainda assim, às vezes é proveniente, mesmo quando as pessoas às vezes acham que é o ciático e de repente está pensando de fato, é proveniente de uma tensão muscular, né? Sim, e já saiu da coluna, não é mais na coluna. Exato, exato, Uhum, exato, exato, exato. é. É uma musculatura do quadril, inclusive, né? Que é, Uhum. que é muito pequeno e profundo, que nem a gente falou. Então, acho que essa, assim, e quando a gente fala em tensão muscular nessa região, seja desde lá de cima, da coluna cervical até a coluna sacro-lombar, uh, a, a gente consegue melhorar isso fazendo mudando pequenos ajustes, né, na verdade, de pequenos hábitos diários, né? Sim. É muito mais simples, entre aspas, né? Se fosse simples a galera fazia, mas às vezes acho que falta até informação, né, para a galera, né? Uhum. Mas eu acho que é muito mais simples do que às vezes o pessoal acha, né? Enfim, às vezes a galera acha que é muito complexo enfim, e causa uma dor tão desconfortável que as pessoas acham que é até mais complicado do que de fato pode ser se as pessoas conseguirem mudar alguns pequenos hábitos diários, como, por exemplo, se movimentar. E aí acho que aí é o seu campo, aí você que tem que falar assim, a- esses poucos exercícios que a gente pode fazer são coisas que dá para fazer dentro de casa, não precisa nenhum equipamento Sim, mirabolante. não, nada. Esses pequenos ajustes. Eu falo pequenos ajustes mesmo porque é pequenos, ó. Eu tô sentado, e se eu me organizar aqui, eu tava sentado torto, inclusive. Mas olha só como mudou. E olha Sim. só, e a minha sensação aqui é de que eu aliviei a pressão que tinha na minha lombar. Então, fazendo só esse pequeno ajuste, já até cresci, né? Às vezes a galera tem Já complexo até de de altura, né? baixinha, né? Então. Então, às vezes é só postural, né? Às vezes é só dar um ajustezinho ali. E aqui eu aliviei de fato a minha coluna lombar, a pressão que tinha na minha coluna lombar. Falando nisso, essa semana teve uma aluna que chegou pra gente lá com a tem hernia de disco na sacro lombar. Tá. E aí e ela não tem melhorado muito nos últimos tempos, assim, de ter tido crises. Não sou eu que estou tratando dela, mas aí na Tá. terça-feira era eu que estava lá e aí eu pude fazer, trabalhei com ela só nesses pequenos ajustes e ela tá de home office igual, né? Então, e aí o que ela me passou no dia seguinte que eu entrei em contato com ela para saber como é que ela estava é que ela saiu da sessão, na verdade, não vou falar sessão de treino, porque Aham. ela não pegou peso, não pegou nada assim, eu só trabalhei com ela de fato nesses ajustes. E ela falou, assim, o retorno dela foi de que ela saiu e passou a noite levitando. Olha Então que ali que ela maravilha. sentiu, e tipo, não foi nada demais, sabe? Nada demais assim, né? Nada muito É que mirabolante. Foi só ajuste. exatamente, exatamente. Não foi, sei lá, fazer uma aula de 1 hora com movimentos super difíceis que você não vai conseguir repetir. Não, Não é um segredo guardado, né? As 7 chaves. exato, exato. E essa.
sendo repetitivo. Esse ajuste que eu fiz na cadeira foi um dos que eu passei para ela e foi um dos que ela mais, como o problema dela tá na lombar, foi uma das coisas que ela mais sentiu diferença. E eu estava até pensando, claro que a gente precisa fazer, no caso dela, né, exames mais detalhados. Faz 2 anos que ela não faz um exame para ver como é que está a hernia dela e vai só tratando ela. E eu estava trocando essa ideia com ela na terça-feira para que ela entendesse, né, dentro do que eu estava entendendo que ela estava me passando, inclusive, que às vezes o problema não é a hérnia dela e é como ela fica com muito medo de sentir a dor que ela sentiu quando teve a hérnia, e de fato é uma dor também insuportável, né? Aham, Ela tensiona o tempo inteiro toda a região que envolve isso. E eu falei, sim. pô, a gente precisa liberar essa região. Se você liberar essa região, muito provavelmente você vai sentir alívio inclusive muito menos dor, né? E quem sabe não tem mais dor. Porque às É, vezes é isso, sabe? Tá tudo tensionado no entorno. porque as hérnias, o corpo tem a capacidade, às vezes, de reabsorver a hérnia. E a hérnia já foi, a pessoa já está resolvida, não quer Exato. dizer que ela não vai ter outras, pode, Claro. mas sim, mas assim, a dor que ela está sentindo ali é da tensão muscular. É. E aí cria-se o E é medo, medo né? do movimento, é o medo do É, movimento. é. E isso só prejudica. É, tanto que eu fiz ali uma com ela, estou falando do caso que acho que um caso bem recente, Uhum. acho que as pessoas podem se conectar com isso, inclusive, né? Podem se ver nessa dor. Sim. A gente fez liberações, né? Na região ali, na articulação, liberação, o que eu falo é movimento mesmo, eu movimentei ali a Uhum. região dela para tentar liberar. Obviamente não é um movimento com muita amplitude, porque a região está travada mesmo, porque Uhum. ela está com medo, mas e ajustes de posição, posturas e tudo mais, e isso já foi o suficiente para ela sentir alívio, né? E Sim. as pessoas elas precisam entender isso, eu acho, e precisam ter informação. Eu acho que esse é um dos grandes pontos, e acho que esse bate-papo aqui pode proporcionar um pouco de informação para as pessoas, né, que às vezes sofrem dos mesmos problemas, É. né? Acho Eu que acho que um falta caminho assim informação de todos os campos. buscar informação, sim, ver se você não tem nenhum problema real que precisa ser tratado de outra forma, buscar um bom profissional que você se identifique, aí eu estou dizendo profissional de educação física mesmo, e não ter medo de se movimentar, confia naquele profissional que você encontrou, segue as orientações, e assim, dá para melhorar, e, ou mas acho que principal, fazer alguma coisa antes de ter qualquer dor. Acho que talvez esse seja o caminho para o futuro. É, E, é, essa para mim é uma das grandes questões, assim, sabe? Por que a gente vai esperar chegar, né, ter um resultado negativo para tentar remediar isso e depois buscar um resultado sim, positivo, né? A gente não precisa sim, remediar a história toda, né? A gente exatamente. pode poupar tempo nessa história, né? Tempo, como falam, tempo é dinheiro, né? Mas podem poupar tempo, né? E a gente está falando de poupar tempo e de ter prazer em fazer outras coisas que, de repente, as dores limitem, né? Essa é a questão também, né? Exatamente. Isso é uma coisa bem legal. Tipo, a pessoa deixa de fazer coisas que gosta porque está com uma dor. É, é, Acho que essas histórias chegam para você bastante, né? Tipo, deixei é, de fazer, sei lá, X, porque está é, doendo e não precisava, é. né? E mais ainda, sabe, Ingrid, acho que importa muito você fazer coisas prazerosas na sua vida. Mas quando você tem dor, e essa é uma dor rotineira, e às vezes, né, e te causa um desconforto tão grande, não tem como você não ficar de mau humor, né? E esse mau humor passa para todo mundo que está na sua volta, né? Ninguém quer ficar do seu lado, né? Essa é a questão, né? Você está com a paciência desse tamanho Gente, porque está com dor, né? E acho que é, é plausível isso, né? A gente entende sim. isso, né? Mas a gente pode evitar isso também, né? Essa é a questão, né? A dor em si, né? O sintoma dor é uma coisa, vai muito além do que só o físico em si. A dor, ela envolve a parte emocional, ela envolve como a pessoa interpreta aquela dor,
ela envolve assim, questões de estresse financeiro, porque às vezes a pessoa com dor não vai conseguir trabalhar, e aí vem como é que eu vou pagar minhas contas. Então a dor é muito mais que só o sintoma físico. Só que a gente não Exato, pode se paralisar. exato, exato. E acho que vale essas informações para as pessoas entenderem de fato isso, né? De que elas conseguem melhorar com pequenos ajustes, na verdade, né? E mudando pequenos hábitos diários para evitar tudo isso, na verdade, né? Como você falou de estresse, porque às vezes você não consegue trabalhar, porque aí como é que você vai pagar as contas e tudo mais. Quando a gente fala de estresse, a gente vai falar de tensionar toda a região de novo, né? Estresse vai Muito. fazer isso, né? E a cintura escapular, né? Ombro, pescoço aqui, coitadinho, né? É o que mais sofre. Sofre, né? E, e aí vai dor de cabeça, porque tem a cefaleia tensional, porque se tensiona os músculos, vai dar dor de cabeça, pode dar problema na articulação da mandíbula, porque a pessoa também vai ter bruxismo para dormir. Assim, é muita coisa que está ligada e a solução às vezes é muito mais simples do que parece, às vezes assusta a simplicidade e requer, o problema maior que eu vejo às vezes requer mudança de hábito, requer É, você se propor a fazer aquilo. O exato. que você está disposto a mudar na sua vida para melhorar? Exato, exato, exato. E é tipo, não só melhorar a questão do seu dia, sabe? É melhorar no todo, né? De tipo, você não ter aquele, não ficar tão mal-humorado, né? Por causa que você está sentindo dores, poder fazer coisas prazerosas, né? Poder praticar um esporte que você gosta, Uhum, poder, enfim, sair sem, sem se preocupar com o limitador, né, que é a dor, enfim, poder não ter dor de cabeça é uma das grandes causas, né, de dores, né, uma das grandes queixas, na uhum, verdade, que se tem de dor, né, a dor nas costas também sim. está entre ali nas cabeças, né, Tá, não, as duas competem do pronto-socorro. competem em quem é a medalha de ouro na história toda, né, na queixa, né? Só que às vezes elas estão Sim. interligadas, né? E acho que as pessoas precisam entender um pouco disso, né? Precisam aliviar um pouquinho essa região, fazendo coisas mínimas durante o dia, como por exemplo movimentar, né? Vira para um lado, a gente vai falar sempre de movimento nessa história, né? Aham, Para sim. melhorar, né? Rotacionar, enfim, né? Rotacionar não, mas fazer a circundução, né? Falei de jeito Aham. errado. As coisas simples, né? Que você nem sai da cadeira para fazer isso tudo, né? Mas já dá um alívio na Então, região, né? assim, tá digitando, para um pouquinho, mobiliza a articulação. Exato, Você nem exato, saiu da exato. cadeira, Você não precisa fazer. É, exatamente. Não, nem foi para academia. nem foi pra academia, olha. Nem foi para E acho academia. que uma das coisas que a gente percebe com essa nova vida, sei lá como é que chama isso, mas assim, a gente vai mudar muito dos nossos hábitos, obrigatoriamente. A gente está É, sendo obrigado a mudar. Então, vamos aproveitar para pôr algumas coisas boas, né? é, Acho que isso exato. tem opção hoje em dia de online. Acho que tudo está É, muito mais online. é Né? lógico. Assim, e acho que essas mudanças, esses pequenos ajustes, né, de hábito e pequenas mudanças de hábito vão fazer uma diferença muito grande. Assim, indo para um lado um pouquinho mais até prático e de como se resolve isso, eu estou falando de ajustes, né, de fazer coisas que você não está acostumado a fazer, um pouquinho diferente. Como eu mostrei agora, simplesinho, só fazendo uma Uhum. circunvolução, uns giros na coluna cervical, no pescoço, já alivia, inclusive pode aliviar até uma questão de torcicolo. Mas quando a gente está falando de tensão, e aí a gente vai falar só um pouquinho disso, assim, que acho que importa, né, para as pessoas fazerem, inclusive em casa, liberação facial. Quando a gente está falando de tensão, essa é uma das partes mais importantes, né? Principalmente quando você já está com dor, né? A parte de mobilidade, de fazer os movimentos e tudo mais, ajuda a você melhorar a dor e ajuda principalmente a você não ter as dores, né? Uhum. Não chegar nessa parte. Mas quando você já está com dor, não tem muito também para onde fugir que não seja a parte de liberação miofascial. E a gente consegue também fazer, né? Sim. Fazendo uma automassagem, né? Falando
pouquinho mais sem termos técnicos, mas fazendo uma automassagem, né? E as pessoas precisam entender que ela vai doer, né? Vai. Essa é a Porque questão, né? a pessoa até fala, eu tô sentindo um carocinho aqui. Esse carocinho é o músculo que contraiu e fez um nó. Esse nó dispara a dor. A gente tem que desfazer esse nó. Só que desfazer esse nó dói. Dói, Mas né? assim, dói, mas depois passa. Melhora, né? Essa é a questão, né? Passa. Então assim, precisa. Não tem jeito. A gente tem que cutucar a ferida no começo. Exato, exato. E aí, indo para um lado prático, você, assim, numa região cervical, a gente consegue fazer uma automassagem, né, provavelmente, Uhum. cuidando para não piorar também, porque às vezes a gente tensiona fazendo automassagem, né, mas eu acho que essa parte, assim, quando você tiver com dores na região cervical, você consegue, e quando, assim, tiver mais para baixo, for pegar um pouco mais de torácica, ou mesmo uma região cervical que você não consiga atingir, eu sempre indico usar uma bolinha de tênis ou uma bolinha um pouquinho mais rígida para você fazer essa automassagem no local. Uhum. Aonde? Em qualquer lugar, sentado na cadeira, dirigindo. Às vezes eu tô com dor nas costas e coloco lá para dirigir, sabe? E vou dirigindo com a Sim. bolinha. Vou vendo um pouquinho de estrela junto, mas quando sai, dá um alívio. É. Às vezes não é no primeiro dia, tem que insistir um pouquinho, né? Exato. Ou então tá difícil, pede ajuda aí para alguém em casa, ó, passa a bolinha aqui. É. Insiste. Com E não pressão, precisa. né? Não é só passar, né? Tem que fazer uma pressãozinha. Tem que dar aquela apertadinha ruim, mas É, é o é. caminho. E não, ó, não adianta ficar dando remédio, tá? A gente dá o Pô, remédio para dar aquele alívio, mas o remédio, assim, ele vai tapar o sol com a peneira. Ele não vai resolver. boa, Né? boa. Nesses casos é a É. liberação mesmo. A galera chega muito no consultório aí com esse tipo de problema e vocês recomendam, né, em vez de a liberação e as pessoas ficam com medo mesmo? Sim, eu falo, olha, você tem que liberar, você tem que fazer essa massagem, pega a bolinha, ou pega um rolinho, pede ajuda para alguém, tem que apertar um pouquinho. Aí, a hora que eu mostro que eu aperto e dói, fala, ai, tá doendo. Vai doer, mas tem que fazer doendo. No começo vai doer. Ou então, assim, se às vezes, em alguns casos, eu mando para um profissional da fisioterapia que vai poder fazer isso mais certinho, vamos dizer assim. Mas como agora as pessoas estão querendo mais ficar em casa mesmo, aí eu ensino a fazer em casa. Mas olha, se vai fazer, tem que ter disciplina, tem que fazer aí algumas vezes no dia e vai doer no começo, mas tem que insistir. É, a gente tem essa opção, né, É mais fácil quando o outro faz a gente, né, que a gente não estava ali fazendo força e tudo mais, né, muito mais fácil, né? Sim, sim. E além do que a gente tende a se proteger em relação à dor. Então, se você está sentindo dor, você está ali fazendo, às vezes, uma pressão que não é tão forte, né? Porque você não quer sentir aquela dor, né? Quando é o É, outro, é mais fácil, né? Mas, exatamente. O outro não está sentindo, ele vai, né? exato, é. Mas o importante é que todo mundo entenda que é necessário, principalmente quando você está com a região tensionada, que se faça essa Uhum. liberação e, junto disso, faça os ajustes, né, de postura em relação a você estar sentado, em relação a você se levantar. Às vezes as pessoas também estão deitadas e se levantam de qualquer jeito, né? Aí trava. Sim. Pegar coisa, pegar qualquer coisa também, né? De peso, Uhum. cola, enfim, essas coisas assim. Às vezes as pessoas também não se cuidam muito em relação a isso. Mas, além de ter esses cuidados, quando você de fato está com a parte tensionada ali, acho que a liberação é uma das grandes saídas e das grandes ajudas que se tem. Sim, e é assim, acho, falando em exercício específico, assim, o abdômen é muito relegado, né, coitadinho, assim. E É, ele é um músculo fundamental para proteger a lombar. E as pessoas têm até medo do abdominal. Só que assim, a gente tem que imaginar que tem aquele abdominal clássico que todo mundo um dia fez na escola, mas né? tem milhões de outros jeitos de fazer abdominal. E aí eu Isso. não me meto, eu só É, sigo as orientações que eu recebo.
Não, e aí a gente fala também sobre abdominais que vão atingir musculaturas mais profundas, e os abdominais mais tradicionais, às vezes, eles não atingem, né? E essas Uhum, musculaturas profundas são as que envolvem a coluna, né? São as que vão dar sustentação para elas e fortalecimento delas, o que não quer dizer que não se movimente, né? Que não é para movimentar. aham, Quando a gente fala de um treino de força para a região, ela faz sentido, mas também junto com isso tem a questão de mobilidade do local, né? Que é importante. uhum. Eu falo que os abdominais em prancha são um dos principais para atingir essa parte dessa musculatura mais profunda. E se você pensar, eles fazem muito mais sentido do que os outros. Não é uma posição que você fica o tempo inteiro, mas é uma posição de isometria, né? De que você fica parado, que é o que Uhum. as pessoas ficam durante o dia, né? As pessoas ficam Sim, com essa estrutura, né, de tronco parado, muito mais parado do que se movimentando, né? Então, faz muito mais sentido você proteger e fortalecer, né, fazer mais esses exercícios de prancha que as pessoas não gostam muito, não é divertido. Não é. Eu mas faz também não mais gosto. sentido. Não, mas faz mais sentido, né? Mas é aquela coisa assim, precisa fazer. Então, não É, adianta. A gente é, faz um monte de coisa que a gente não gosta, porque é exato, obrigado. E exato. exercício Mas vira hábito, né? é hábito. Não, assim, isso é uma coisa assim. O começo do exercício, você entrar na rotina é muito difícil. O corpo dói, você não quer ir. Mas a partir do momento que aquilo vira um hábito, você se sente melhor, você produz melhor no seu dia, você dorme melhor. Então aí você Exato, vê o valor. Mas realmente, exato. assim, precisa começar. Precisa começar e precisa insistir. É, Né? Não, não dá para achar que uma semana vai mudar a vida. não, não muda de fato. Mas já, assim, para quem nunca fez nada, já vai sentir uma diferença. Vai sentir dor, inclusive, né? Vai sentir dor, inclusive, aí vai achar que tem alguma coisa errada, vai não tem. Mas Tá é tudo isso aí. bem, tá Tem que tudo bem. insistir. Tem que insistir. É, Essa é a questão. Ah, exatamente. é. Ingrid, acho que a gente, para não passar muito do tempo também, né? Que a gente É, tem tempo falou aqui. muita coisa. É, Depois, a gente, aos poucos, a gente vai destrinchando, vamos dizer assim. e acho que a gente pode voltar a bater esses papos, que acho que, como eu falei, falta um pouco de informação prática para as pessoas, né? E aí a gente pode Uhum. debater um pouco mais de papo mais prático. A gente falou muitas coisas teóricas, né? Na verdade, não mostramos poucas coisas de como a gente pode fazer, né? Sim. E de qualquer forma, as pessoas que quiserem ter um pouco mais de detalhes podem acompanhar a Ingrid aí nos canais dela, né, Ingrid? E os seus, né? Porque eu Pode, acompanho. Eu fico isso, olhando. pode acompanhar os nossos aqui também, que a gente vai Uhum. passando coisas práticas de como faz uma liberação, de como faz um pouquinho de ajustes, um outro ajuste né, de hábitos diários para que todo Uhum. mundo fique melhor. Mas acho que vale passar essas informações para a galera e acho que valeu hoje de qualquer forma e a gente vai voltar a fazer isso, né? Que acho que é Sim. importante. Como a E gente já qualquer, conversou. e qualquer dúvida, manda aí nas redes que a Isso. gente vai respondendo conforme chegar. É isso. E como a gente conversou, acho que proporcionar informação para as pessoas às vezes é até mais importante do que de fato qualquer tratamento, porque às vezes as pessoas não estão fazendo tratamentos que não são os ideais ou não vão fazer tanta Uhum. diferença para elas quanto elas tiverem essas informações e a partir daí de fato buscarem uma coisa mais assertiva, né? Isso, exatamente. A gente tem que buscar o seu. Isso, eu concordo. Ah, fechou então? Bom dia Fechamos. para você aí, Ingrid. Valeu pelo bate-papo aí. Valeu. Vamos ver se a gente conseguiu contribuir com a galera. Cuidem-se, com certeza. Vamos se Beijo, beijo. movimentar. Vamos se Daqui a pouco movimentar. eu vou pro meu treino. Boa, boa. Tá lá no aplicativo já, né? Isso, tá lá já. Boa. Valeu, Ingrid. Beleza. Beijo, beijo. Dum 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 dum.